Pessoal, hoje a gente vai continuar lá a parte do SQL, né? Eu acho que é a parte 3 ou 4 do SQL, eu acho que é a parte 3. E é isso, bora estudar comigo aí. Espero que vocês estudem junto, beleza? Se você quiser ver os vídeos anteriores, tem uma playlist aqui no canal, só entrar no canal e ver as playlists, beleza? Bora. Espero que estudem comigo, hein? Olá pessoal, bem-vindos a mais essa aula. Continuando aqui o nosso curso, hoje nós vamos aprender sobre o self-join. Ok, nós já aprendemos aí sobre vários joins e hoje nós vamos continuar aprendendo sobre o self-join, que basicamente é uma forma de você agrupar dados ou ordenar dados dentro da mesma tabela. Então, se ele não cai em nenhuma das outras situações, nós vamos usar o self-join, que é quando você quer filtrar a informação usando a mesma tabela. Importante entender que você também só vai conseguir montar um self-join se você usar o alias, né? O famoso as. Você colocando um as, um A, um as B, ou seja, você dando um apelido para a tabela, você vai conseguir usá-lo, certo? Mas antes que nós comecemos isso aqui, eu vou te passar um link para você baixar, que nós vamos usar um banco de dados diferente agora. Esse banco de dados é um pouco mais simples de usar, então eu acho que vai ficar mais fácil para vocês usando este banco de dados, tá? O link vai estar na descrição, então vocês entrem no link, entrem no Google e colhem esse link que eu passei. E você vai dar um Ctrl A aqui para copiar tudo. Copia Já tudo fiz esse espaço já, né? Que é aí, bom. vai no seu banco de dados, clica em database e depois clica em New Query, colhe o seu comando aqui e aperta F5, ele vai rodar isso aqui e vai criar o banco de dados para você, tá? Eu não vou fazer isso, eu já fiz aqui, ele já está aqui meu banco de dados, que é o banco de dados Northwind, tá? E aí, qual que é o legal aqui? Então, antes que nós entremos aqui nas tabelas, eu quero te passar a sintaxe, tá? Então aqui você vai fazer um select nome coluna, vai pegar o nome da coluna, from, tabela, nós vamos dar um alias de A, e a mesma tabela, um alias de B, tá? Ué, Where tá. A, where condição, né? Aqui vai entrar a condição, tá? Então essa aqui é a sintaxe básica para fazer isso. Eu vou comentar aqui selecionando e apertando Ctrl K e C. Então, para que vocês vejam um exemplo prático, nós vamos entrar na tabela Customers. Então, eu vou dar um select rapidamente aqui para você ver o que nós temos na tabela Customers, que são clientes em inglês. Lembrando que você tem que selecionar o banco de dados que você vai usar, que é o Northwind. Então, você tem que vir aqui em cima e selecionar ele para que ele funcione para você, ok? Então, selecione aqui e nós vamos ter alguns resultados. Então, aqui nós temos o nome da empresa, o nome de contato, título, endereço e algumas outras informações interessantes aqui para gente, tá? Então, o que vai ser nosso primeiro exercício aqui? Nós temos que eu quero todos os clientes que moram na mesma região, tá? Nós temos a região aqui, esse campo aqui. Então, talvez você tente fazer isso aqui. Tá na mesma região, então eu vou tentar pegar, seleciona tudo, from customer, where, region, igual region. Não tem como. Então você não consegue fazer dessa forma. Então neste caso, você precisa de usar o self-join para que Caraca, o self-join é muito importante, velho. você compare dentro da mesma tabela. E a forma que você vai fazer isso é exatamente da forma que nós fizemos ali em cima. O nome da coluna que nós queremos, eu quero quero o contact name, tá? E customers como A, vamos chamar de customer A a primeira, e vamos chamar de customers B a segunda. Nós vamos pegar o A.contact name aqui em cima, where A.region igual a B.region. Caraca, Então aqui nós vamos interessante. pegar Onde a região é. Caraca. Caraca, muito interessante. Onde a região é igual a region. Então vai pegar os contact name onde a região é a mesma. Caraca, velho. o B.contact name. Então nós queremos todos os clientes que estão na mesma região. Região.
Então aqui nós temos essa lista, né, de clientes que estão na mesma região. Caraca, muito bom. Então para confirmar aqui nós poderíamos adicionar aqui o a.region e b.region. Se a gente executar isso aqui, nós temos aí confirmando que eles estão na mesma região. Caraca, muito interessante ver. Muito bom, rapaziada. Caraca. Tá? Então aqui eu quero encontrar, né, eu quero o nome e a data de contratação de todos os funcionários que foram contratados no mesmo ano. Então, para que você consiga isso, vamos ver primeiro o que nós temos na tabela aqui, Employees, que é a tabela de funcionários. Então, nós vamos fazer um Select from Employees. Então, vamos dar o F5 aqui. Então, nós podemos ver que aqui no Employees nós temos a data de nascimento, a data de contratação, que é o Hire Date, e aqui nós temos também, né, o First Name e o Last Name, tá? Então, qual é a condição que eu quero? Eu quero os funcionários que foram contratados no mesmo ano. Então, dessa forma, nós precisamos aqui de a.firstname, a.hiredate, b.firstname, b.hiredate, da tabela Employees A, e também vamos colocar também aqui a tabela B. Employees com alias B, onde agora nós vamos selecionar apenas, nós vamos comparar usando apenas o ano, porque pode ser que ali o mês ou o dia seja diferente. Então, apenas o ano. Como que eu vou selecionar apenas o ano de uma coluna data? Nós temos que usar a função datePart, que foi ensinada na aula anterior. Se você não viu, acompanhe aí as aulas anteriores para que você consiga ver essa função. Então, datePart, year, que nós queremos extrair apenas um ano, da a.hiredate, onde ela foi igual a datePart, year, b.hiredate. Então, se a gente selecionar esse aqui, nós vamos ter aqui os funcionários que foram contratados, né, no mesmo ano. Então, não necessariamente são as mesmas pessoas. Você pode ver aqui Janet, Nancy, Andrew. Nós temos aí pessoas diferentes, porém no mesmo ano de contratação. Então, esse é um caso que você vai ter que usar o self-join para conseguir extrair esse tipo de informação, certo? Então, aqui vou deixar para você um desafio para que você teste aí o seu conhecimento. Então, o desafio é o seguinte. Eu quero saber na tabela detalhe de pedido, que é o nome dela em inglês aqui o nome dela vai estar como Order Details. Quais produtos têm o mesmo percentual de desconto? Deixa eu ver um. Tá, desconto. Aí agora eu. ADA. Order Details. ADB. Então aqui. Eu quero saber na tabela de Order Details quais produtos. Então, Product ID. ADA Discount. ADB. Product ID. ADB, pronto. Discount. Beleza? Acho que é isso. Aí agora a gente vai where ODA.discount igual ODB discount. Eu quero saber na tabela detalhe pedido quais produtos têm o mesmo percentual de desconto.
Só tem 0 aqui. Será que tá certo? Acho que tá, né? Caraca, tá gerando a executar na consulta até agora. 1 milhão de linhas. Acho. Ah, tá certo. Qual produto tem o mesmo percentual de desconto? Tá, então, usando a mesma lógica que nós usamos até agora, você vai entrar nessa tabela e vai descobrir quais produtos têm o mesmo percentual de desconto, certo? Então, esse é o desafio. Dê um pause aí e logo após nós vamos voltar aqui para ver o resultado. Então tá, vamos lá o resultado. Nós vamos selecionar a nossa tabela Order Details, para a gente ver o que tem ali. A.Product ID, A.Discount, B.Product ID e B.Discount. From order details A, from order details B, where A.discount é igual a B.discount. E se a gente selecionar aqui, nós teremos aqui discount. Nós teremos aqui todos os produtos, né, que tem aí o mesmo valor de desconto. Esse query vai ficar rodando um bom tempo aqui, que o resultado é bem grande, mas ao terminar, nós vamos ter aqui a comparação de todos os produtos e seus valores de descontos, onde eles são iguais. Então, se você descer aqui, você vai ver que bem para o final ele vai ter alguns produtos aí, né, que são tem um desconto maior. Nós temos aí desconto de 0.15, 0.25, 0.2, né? E por aí vai. Certo. Perfeito? Perfeito. Então, lembre de deixar um print aí do Da resultado hora, que você conseguiu. Não sabia disso não. Legal, né? Esse desafio. Se você não sabe ainda como fazer esse print, eu deixei um link no primeiro vídeo, mas eu vou deixar novamente aqui, para que você tire um print da tela, Ctrl V no site, pega o link, posta o link aqui no comentário, para que eu possa acompanhar e saber que você está fazendo essas aulas direitinho, entendendo aí um pouco dos conceitos, certo? Então, se você está aprendendo com essas aulas, se você está tirando algum proveito disso, eu peço que você compartilhe com seus colegas, deixe seu comentário no vídeo, curta e lembre de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder as próximas aulas, ok? É isso aí e até mais. Subqueries, bem importante subqueries, né? Olá, bem-vindos a mais essa aula. Hoje estaremos trabalhando aqui com subqueries ou subselect, como algumas pessoas chamam. É um conceito um pouco mais avançado que nós estamos entrando agora. Então, eu gostaria de explicar para vocês aqui para que serve o subquery ou subselect. Ele vai te ajudar a montar os queries mais poderosos aí. E de forma geral, o subselect é simplesmente um select dentro de outro select, né? Um pouco óbvio esse conceito aí. E aí, em qual conceito, em qual situação que ele vai resolver a sua vida? Vamos ver aqui um exemplo prático aqui já. Eu tenho essa necessidade aqui, eu preciso de montar um relatório, quero que você monte um relatório para mim de todos os produtos cadastrados que tem preço de venda acima da média. Tá, então vamos lá, vamos quebrar isso aqui. Relatório de todos os produtos cadastrados que tem o preço de venda acima da média. Então a primeira coisa que a gente precisaria de descobrir é onde estão esses produtos. Eles estão dentro da tabela Production.product. Então, se a gente selecionar aqui, nós temos o produto, né, o list price aqui, que é o preço de venda. E aí, nós temos que descobrir qual desses registros aqui dessa tabela, quais estão acima da média. Só que é a média da própria tabela. Ou seja, eu preciso de descobrir informação da própria tabela. Certo. E aí nós poderíamos usar um subselect, né, para descobrir isso aí. Porque para conseguir a média, se fosse fazer de forma separada, eu teria que fazer select average list price, né? E aí eu teria aqui a média, 438. E aí eu encontraria todos os produtos que estão acima da média. Então select todos os produtos where from production.product where list price
maior que 438.66. Então, eu teria que fazer esse select entendi. aqui. Monte um relatório para mim de todos os produtos cadastrados, beleza? Que tem o preço de venda acima da média. Entendi. Aí ele vai colocar esse AVG aqui dentro. Tipo, ele vai fazer uma consulta. A Subcar. Pode E aqui eu crer. teria todos os produtos que estão com essa Eu tinha média visto sobre Subcar, mas eu sei bem pouco. maior que isso aqui, certo? Só que aí eu teria que fazer 2 selects. Então eu teria que primeiro encontrar o valor aqui, depois guardar esse valor, memorizar ele para depois usar ele no segundo select. Uma forma bem mais prática e bem mais dinâmica de fazer isso é usando o subselect. Então como que eu faria isso? Eu iria aqui, vamos comentar esse código e vamos fazer o seguinte, vamos dar no select everything from, tudo from production ponto product where list price maior que a média de list price. Ah, da hora, né? Caraca, fazer Então nós isso é vamos muito encontrar legal. aqui onde ele é. Fica bem dinâmico. Vamos colocar entre parênteses, é importante que você coloque entre parênteses para fazer o subselect. E aqui dentro nós vamos dar um select average list price from production ponto product. E aí nós temos o resultado, né, em apenas um select, e ele é dinâmico. Então se a tabela mudar, se você adicionar ou retrair ou subtrair valores, esse select aqui de cima já não vai ser mais válido, ok? Então nós teríamos que usar dessa forma, perfeito? Ok, então aqui nós temos a informação, né, que nós queremos encontrar. Eu quero saber o nome dos meus funcionários que têm o cargo de Design Engineer. Então, para que a gente consiga essa informação, nós temos que achar essa informação primeiro da pessoa. E nós já sabemos que ela está dentro da tabela person.person. Então aqui nós temos o nome, né, da pessoa, tá aqui o nome. E aí depois nós temos que encontrar a informação de cargo. Informação de cargo você encontra na tabela humanresources.employee. Então, aqui nós temos informação aqui embaixo nós temos informação, né, de job title, que é o cargo da pessoa. E você pode perceber que a coluna em comum é o Business Entity ID. Então nós vamos fazer nossos selects aqui baseado nessa informação de Business Entity ID. Então para que a gente encontre aí o primeiro nome para as pessoas que têm o cargo de Design Engineer, você poderia vir aqui e fazer where job title igual a Design Engineer. E aí, você poderia falar, tá, mas já tenho aqui os IDs, por que eu não simplesmente uso esses? Eu pego esses IDs aqui, 5, 6 e 15, e monto um query baseado nisso. Eu poderia vir aqui e fazer where business entity ID em 5, 6 e 15. Beleza, você vai ter informação das pessoas, né, que tem o cargo Design Engineer, e aqui você tem o nome dela. Só que aí você tem um problema, que esse query aqui não é dinâmico. Você colocou o dado fixo aqui, né? Isso nunca é bom. Você deixar fixo, a não ser que seja uma coisa que seja imutável, né? Que não mude. Então, como não é esse o caso, nós vamos montar um query com subselect. Então aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um select everything. Na verdade, nós queremos só o first name, né? O first name from person.person where business entity ID in. E aqui nós colocamos nosso subselect. Vai ser onde select business entity ID from humanresources.employee where job title igual a Design Engineer. Caraca. E aí, nós damos um select,
nós temos aqui os nomes, certo? Então, é importante você usar o subquery, né, para que você não tenha dados inconsistentes caso seja atualizado o banco de dados, que sempre acontece, né? O banco de dados o banco de dados sempre está sendo atualizado. Eu gostaria de mostrar aqui também que seria possível você fazer exatamente esse mesmo select com um join, tá? Até para que você entenda que é possível fazer também. Então, no caso aqui, se você quer fazer isso com um join, você pode fazer da mesma forma fazendo select first name, né? Vamos colocar aqui first name from person.person. Vamos colocar um P aqui como identificador e vamos voltar aqui e colocar o P aqui também. Inner join. O join também funciona. Human resources. .employee. Vamos chamar de on p.businessentityid é igual a e.businessentityid and e.jobtitle igual a design engineer. Ok, então se você Caraca, seleciona esse aqui, inner join não precisa do where aqui? Caraca, pensei que precisava. Só fazer o inner join e já fazer o select ali, né? Fazer o where. Where aqui vira um end. você pode ver que os dois selects vão trazer exatamente a mesma coisa. Então aqui você pode ter duas questões. Você pode decidir por o que tem uma performance melhor ou decidir por o que você se identifica melhor também. Então não tem uma questão de esse é melhor ou pior. Pode ser que tenha uma questão de performance. E para descobrir se ele é melhor ou não, vou te dar a dica aqui agora. Você vem aqui e clica no Include Actual Execution Plan, ok? E quando você seleciona esse aqui e roda novamente esse query, você vai conseguir ver, após ele calcular aqui, o plano de execução. Se você expandir aqui, você vai ver, apesar de você não entender essas questões detalhadas aqui, só preste atenção nessa questão da porcentagem aqui. Qual que ocupa mais a maior ou menor porcentagem? O que ocupa a maior porcentagem é aquele que está gastando mais tempo para poder trazer o resultado. Então esse não é o melhor, então você use o outro. No caso aqui você pode ver que eles gastam exatamente o mesmo tempo, 50% aqui e 50% aqui, ou seja, não tem um que é mais rápido que o outro. E aí, nesse caso, você pode simplesmente escolher o que você tem mais afinidade, certo? Então vamos agora para o desafio. Então, nosso desafio vai ser o seguinte: quero que você encontre para mim todos os endereços que estão no estado de Alberta, ok? Pode trazer todas as informações, é só isso que eu quero. Todos os endereços que estão no estado de Alberta, ok? Então aqui vai as dicas para você tentar. Deixa eu ver aqui. Ok. Region. Todos os endereços. Onde que eu. Ah, eu acho que é no Adventure Works, né? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Todos os endereços, então. Select. Todos os endereços que estão no estado. Aqui são nossas city, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Counter region, deixa eu ver.
Oxe. Aqui. Tá, quero todos os estados, todos os endereços. Certo. Quero todos os endereços. Calma. Quero todos os endereços. Deixa eu ver aqui. Certo? Acho que é isso, né? E aqui eu estou selecionando o State Province ID, que é de Alberta. Beleza? Aqui vocês estão comigo, né? E aí aqui eu estou colocando o State Province ID do name da Alberta. Aí aqui é onde o endereço está. Então todos os endereços que tem o Privacy ID de Alberta, que é o 1, aí aqui a gente pode fazer assim, para confirmar. É isso. É isso, é isso. Você vai ter que usar a tabela address, person.address e também a tabela. Então você vai ter que usar a tabela person.address e a tabela state, tabela person.stateprovince. É isso. Pera aí, rapidinho, já volto aqui, só um minuto. Vou ir no banheiro. Prontinho, prontinho, prontinho. E aí você vai encontrar a informação dessas duas tabelas. E você vai juntar aqui e depois montar o select, certo?
Então tente aí no seu lado e depois volte aqui para ver o resultado. Então nós vamos fazer um select from person.address where state province ID in, e aqui nós vamos colocar nosso subselect select state province ID from. A única diferença é que aqui eu coloquei de igual, né? Ali ele colocou em person.state province where nome where name igual a Alberta. E aí nós vamos selecionar isso aqui e aqui nós temos os nossos resultados, certo? Então esses aqui são os casos que estão dentro de Alberta, do state de Alberta. Perfeito? Então é isso. Muito obrigado. Se esses vídeos estão te ajudando de alguma forma, eu peço que você compartilhe aí com seus colegas da faculdade, da escola, do curso, de onde você está assistindo, né, onde você participa aí com outras pessoas da área, para que eles possam aprender um pouco mais também sobre SQL, ok? Muito obrigado e até a próxima. date part. Olá pessoal, então hoje nós vamos estar trabalhando aqui um pouco mais com os conceitos avançados aí, começando a iniciar também nessas questões avançadas do SQL. Hoje nós vamos estar trabalhando com datas, especificamente com a função datepart, ok? Que é uma função que vai te permitir extrair diversos tipos de informações diferentes de um dado timestamp, né, do tipo de dado de coluna que tem informação de data. Então, antes que a gente entre aqui, eu vou selecionar para vocês aqui a tabela select everything from sales.salesorderHeader. Então, para que eu vou fazer isso? Essa tabela aqui tem várias informações que incluem datas, ok? Nós vamos hoje manipular essa informação de alguma forma. Para que você faça isso, eu quero que você entre no Google. Você vai entrar aqui no Google e digitar datepart SQL Server. E aí, no primeiro resultado, é esse que nós vamos entrar, ok? E aqui nós vamos ver uma lista de comandos que podem ser executados sobre ele. Então, a primeira coisa é que você vai fazer o que? É uma função. Então, a função tem parâmetros. E nós vamos chamar a função, passar o tipo de informação que nós queremos extrair e depois a coluna que tem a data, certo? Então aqui nós vemos todas as possibilidades que podem ser executadas sobre ela, como por exemplo, quero extrair o ano, quero extrair o semestre, quero extrair o mês, o dia do ano, o dia, por aí vai. Você pode olhar aqui depois com calma e ver toda a informação que você pode extrair. Nós temos vários tipos de informação que nós podemos extrair aqui. Eu quero mostrar para vocês como que você pode usar isso de uma forma prática. Então vamos aqui no nosso banco de dados. E aí você vai abrir a tabela normalmente, como você já tem feito nas últimas aulas. E o que eu quero fazer? Vamos dizer que eu queira saber o order date aqui, né, é o dia de compra, o dia que foi feito foi pedido, né? Foi feito o pedido de compra. Então vamos dizer que eu queira informação de Sales Order ID e eu quero saber o mês que foi feito esse pedido. Então como que eu poderia fazer? Eu usaria o datepart. E aqui eu passo primeiro qual tipo de informação que eu quero extrair. No caso eu quero o month, né, que é o mês. E depois qual coluna que eu tiro essa informação. Eu tiro ela da coluna order date. Fecha parênteses. E se eu selecionar isso aqui agora, perfeito. Nós temos aqui a informação dos meses, né? 6, 5, 7, por aí vai. Para ficar mais claro, é sempre bom você dar um nome para a coluna, né? Vamos chamar ela aqui de mês, para ficar bem claro. Se eu selecionar novamente, nós já temos essa informação aqui. Similarmente, você poderia vir aqui e extrair o dia. Você poderia extrair o ano. E várias outras informações, como você viu lá naquela tabela. Agora, de um exemplo mais prático, voltando para a mesa aqui, né? E selecionando aqui, vamos dizer que eu queira organizar essa informação. Eu quero, se a gente voltar e selecionar novamente a tabela aqui, select everything from sales.salesorderHeader. E selecionar isso aqui, você vai ver que ele contém informação aqui no final. Bem no final. Total due, né? O total que tem que ser pago para aquela compra, para aquela venda. Então, se eu quiser organizar, por exemplo,
todos os meses, qual foi a média de valor devido, né? Qual foi a média de valor devido por mês? Como que eu poderia fazer isso? Nós poderíamos juntar alguma informação aqui, como por exemplo, eu pegar a average, né, que é a média de total due, e também, além disso, nós temos o mês. Então nós vamos fazer o date part, month. date part, vamos pegar o mês e vamos pegar o order date, né, que é a coluna que tem essa informação de data. Nós vamos colocar aqui o nome dela de mês e vamos colocar o nome aqui também de média, para ficar um pouco mais claro. E se nós selecionarmos isso aqui agora, não vai funcionar, porque nós temos que agregar informação. Então, tem que sempre que fazer você faz isso aqui, você vai ter que agregar, group by. que você tem, por exemplo, a média aqui, o average, o sum, é uma função de agregação, você precisa que seja feito esse agrupamento aqui com o group by. E nós vamos estar agrupando aqui pelo mês, certo? Nós temos que agrupar aqui pelo date part, month, order, date, ok? Então nós estamos agrupando agora por mês. Perfeito, então nós temos agora essa informação aqui, né, ordenada por mês. Você pode vir aqui fazer um order by mês, né, que foi o que a gente colocou ali em cima, e aí ele fica organizado por mês. Então aqui é uma forma de você usar a função date part, certo? Você poderia vir aqui, por exemplo, eu quero saber todos os anos, né? Qual a informação anual aqui? Como que eu poderia pegar isso aqui? Eu troco por year, que é ano em inglês, e seleciono novamente. Agora tem informação por ano. Quer informação por dia? Cada dia aqui é possível também. Você vem aqui e faz isso por dia. Então você tem a média diária aqui, né, de valores. Então é bem tranquilo de usar e é bastante útil para você que está trabalhando com data, certo? Então, como exercício, eu quero que você encontre alguma outra tabela no banco de dados, qualquer outra tabela que tenha informação de data, e você extrai para mim mês e ano dessa informação, dessa coluna usando o date part, ok? E poste esse select aí no comentário. Acho que é aqui, né? Acho que aqui tem data, não tem? Aqui, a data de contratação. Usando o mês e ano. Mês. Eita. Month. Hire date. Mês. Hire date. Mês e ano. Dessa informação, dessa coluna, usando o date part, ok? E poste esse select aí no. Deixar isso daqui mais bonito. Mês. Colocar. Mês de contratação. Ano de contratação, certo? Melhor, né? Mais organizado. Fechou. No comentário. É isso. Nos vemos na próxima aula. Olá pessoal, então hoje nós vamos estar aprendendo aí sobre uma das questões também muito usadas aí, que é
manipulação de string. Então nós vamos trabalhar com operações em string, né? String, você já sabe, são vários, né, caracteres juntos aí. É uma combinação de caracteres. Uma palavra, né? Pode ser considerado dessa forma também, se ficar mais simples. E aí, nós temos diversas operações que nós podemos fazer sobre um string. Para que você tenha uma lista disso, você pode ir no Google, né? Nosso querido amigo Google aí. Você pode entrar no Google e digitar SQL Server String Operations. E aí, você pode ter aí aqui na funções de cadeia de caracteres. Aqui nós temos os resultados de todas as operações que podem ser executadas sobre um string. Nós vamos focar aqui nas que eu tenho visto que são umas das mais usadas, certo? Então vamos aqui no nosso SQL Server e vamos começar aí. Vamos fazer um select na tabela select from person.person. Vamos dar um select aqui. Tá, nós temos informação de nome aqui, por exemplo. E aí, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que você pode fazer bastante, né, que você pode se ver tendo necessidade de fazer aí, é juntar informação. Concatenar, né, como é dito na programação. E para fazer isso no SQL Server, você pode usar a função concat. Ok? E você passa os argumentos. Pode ser o tanto de argumento que você quiser, não tem limite. Tá? Então você pode passar, por exemplo, aqui o first name e o last name. E se eu executar isso aqui, ele vai trazer isso junto. Só que você pode ver que ele não tem um espaço ali no meio, né? Porque ele literalmente só pegou e juntou. Ele não sabe que precisa de um espaço. Você tem que ensinar para ele. E aí, você pode colocar mais um argumento aqui dentro, né? Que é um espaço. E se você selecionar, ele vai trazer para você com espaço. Então você pode fazer de diversas formas aqui. Se espaço pode estar depois, antes, no meio. A posição não altera aqui, não vai produzir um erro. Você pode colocar onde você tiver que fazer essa alteração, certo? Então aqui nós temos também outra coisa bem interessante. Vamos fazer aqui o first name. Nós temos aqui o first name. E ele está todo nessa formatação aí, né? Maiúsculo primeira letra e o restante em minúsculo. Vamos dizer que você queira por algum tipo de regra do sistema, você quer exibir dessa forma, ou você quer normalizar o dado antes de comparar, você pode vir aqui e deixar tudo maiúsculo, por exemplo, usando o upper. E você tem todo o resultado em maiúsculo. E claro, você pode ter imaginado que existe também a versão oposta disso, que é o lower, onde você vai fazer o oposto, né? Você vai fazer tudo em minúsculo. Então é possível que você faça isso. E vamos dizer que você queira ali saber o tamanho de uma palavra, né, de um string. Como você pode fazer? Você pode usar o len, que te permite fazer a contagem aí, né, de quantos caracteres aquela palavra tem. Então, aquele string tem. Então, se eu inserir aqui primeiro o first name para ficar mais claro, a gente pode perceber que ele está contando ali, né, o número de caracteres e está retornando isso para você. Então, isso te deixa a sua vida bem mais simples, certo? Similarmente, você poderia vir aqui e fazer um substring, né? O que é um substring? Talvez seja mais fácil mostrando. Aqui, ó, deixa o first name ali para você entender. Para que serve o substring? O substring ele basicamente serve para você extrair um pedaço dentro de um string. Tá? Vamos dizer que, por exemplo, eu tenho ali o first name. Vamos extrair informação da coluna first name, começando do índice 1, e eu quero extrair 3 letras. Ou seja, quando eu fazer isso aqui, o que ele fez? Ele veio aqui na coluna first name, que eu passei, que é essa aqui, né? Ela foi desde o índice 1, ele começou aqui na primeira letra de todos, e foi até o 1, 2, 3, e extraiu para mim 3 letras, tá? Então é dessa forma aqui que ele está fazendo esse substring. Perfeito? Perfeito. E por último aqui eu quero mostrar para vocês o replace. Tá? Então vamos mudar de tabela aqui, vamos na tabela select everything from production.product. E aqui, se nós selecionarmos aqui, nós temos informação, por exemplo, de product number, okay? Que tem essa informação aqui. O que eu quero fazer com o replace? Replace é a tradução de replace, né? É substituir. Então nós vamos substituir algo por outra coisa. Por exemplo, vamos dizer que eu queira pegar aqui a coluna. Ele vai pegar 3 parâmetros. A primeira é
a coluna. Nós vamos pegar a product number. A segunda é o que ele está buscando ali para substituir. Nós vamos substituir o traço e pelo que ele vai substituir isso aí que ele encontrou. Vamos colocar, por exemplo, o hashtag aqui, né? E se eu dar o executar aqui, ele vai trazer para você substituindo toda essa informação. Então deixa eu colocar a coluna original aqui para ficar um pouco mais claro. Product number. Essa aqui é a primeira coluna original e essa é a segunda coluna modificada. Como você pode ver, ele encontrou este string aqui e substituiu por esse outro string. Ok? Esse caractere no caso, né? Mas você poderia substituir por uma palavra também, sei lá. Vamos colocar aqui qualquer coisa só para vocês entenderem o que é possível fazer. Então você poderia fazer aqui inúmeras combinações diferentes, certo? Ele não tem limites aí as possibilidades que você pode realizar neste caso, certo? Então esse é um das operações de strings mais comum. Então eu espero que você possa agora contribuir comigo procurando agora em alguma outra tabela. Você vai executar todos esses comandos que foram ensinados aqui. Eu quero um exemplo de cada um deles no comentário, tá? Então os que foram ensinados agora foram concat, len, substring e replace, certo? Eu quero um exemplo de todos esses nos comentários para me ver que vocês estão realmente aprendendo aí e estão gostando dessas aulas, ok? Muito obrigado e até a próxima. Ok, pessoal, então hoje nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre as funções matemáticas do SQL Server especificamente, e também aí você pode pesquisar para que você pegue isso aí nas sintaxes aí que são usadas em uns outros bancos de dados como MySQL, Oracle, aí todos os outros aí que existem aí no mercado. E aí eu quero ensinar para vocês a usar as funções mais comuns. Então nós podemos aqui dar uma olhada na tabela sales.salesorderid. Tabela sales.salesorderheader. Se a gente dá um select aqui, nós demos um select. Se a gente dá uma pesquisada aqui, nós temos aí algumas informações de venda. E aí, vamos dizer que eu queira fazer algum tipo de operação matemática. Você pode fazer todas as operações comuns aí que você já conhece. Por exemplo, unit price mais o line total. Tá? Nós vamos fazer essa soma. É possível. Quero fazer subtração. É possível. Multiplicação? Também. Divisão? Claro. Não tem problema. Bem simples de fazer, não tem muito segredo aqui. E aí vem vem as questões mais interessantes. Como por exemplo, se eu quiser pegar a média, né? Você talvez já tenha visto isso aqui. Average. E aí nós temos o line total. Nós temos a média. Você pode pegar a soma. Você pode pegar também o valor mínimo, o valor máximo. Certo? Vocês já devem ter visto isso aí na aula anterior. E aí, o que interessante aqui é você usar uma operação como, por exemplo, a média, né? Vamos fazer, como por exemplo, o arredondamento de valores. Você poderia fazer um round, passando como primeiro parâmetro de onde está vindo a informação, né, qual coluna que ele vai extrair a informação e qual a precisão decimal desse arredondamento, que no caso vamos colocar 2. Então, se eu colocar aqui, ele agora está fazendo a precisão de 2. Porém aí, se eu quiser fazer, por exemplo, a média, se eu quiser fazer o arredondamento, nós poderíamos vir aqui e fazer um round, né, que é o arredondar, passando como primeiro parâmetro a coluna e como segundo parâmetro o valor, a precisão decimal que ele vai fazer o arredondamento. Então, se eu selecionar de novo, ele vai te retornar esses valores. Para ficar mais claro aqui, deixa eu colocar do lado, né, o valor não arredondado. Você pode ver que a diferença aqui nós estamos sempre arredondando para o valor, né, a segunda com a precisão decimal. Você pode ver que ele já não insere essa terceira linha aqui. Então ele vai fazer o arredondamento normal, como você já conhece. Nós poderíamos pegar e fazer, por exemplo, square root, né, que é a raiz quadrada de line total. Nós teremos aqui a raiz quadrada de cada um desses valores, e aí é possível que você faça
dessa forma também. Existem diversas outras operações, porém você vai mais buscar e usar quando você precisar. Não é o caso que você aprender todas as funções que existem, porque você não vai ter que saber ela a todo momento, né? Você precisa dela só às vezes. Então, as principais, que são as de soma, subtração, multiplicação, divisão e média e arredondamento, eu passei aqui, e caso você precise, pode acompanhar no Google dando uma pesquisada por funções, funções matemáticas SQL Server. Fechou. E você vai encontrar todas elas. Perfeito? Então, como exercício, eu quero que você vá em alguma outra tabela que eu não usei aqui, que tenha valores numéricos, e use a função round e comente aí para você e deixe esse comentário no vídeo, certo? Então é isso, até a próxima aula. Olá pessoal, bem-vindos a mais essa aula. Vamos agora continuar aprendendo sobre os tipos de dados no SQL Server. Já vou pedir para você que está acompanhando nosso canal, está gostando dessas aulas, dá bastante trabalho para fazer toda essa edição, esses vídeos, pesquisar material e juntar tudo isso. Então, se você está aproveitando isso, eu peço que você compartilhe com seus amigos essas aulas, ok? Então vamos lá, para começar aqui, nós vamos aprender sobre quais são os tipos diferentes de dados no SQL Server. Então nós temos principalmente esses 4 tipos aqui, né, que são os booleanos, os caracteres, os números e os valores temporais. Então vamos entrar aqui primeiro nos valores booleanos, tá? O que são aí os valores booleanos? Então, o tipo booleano, por padrão, ele é inicializado como nulo e pode receber tanto 1 como 0, ou também nulo, certo? E normalmente, quando você quer representar o valor booleano no SQL Server, você vai usar o tipo bit, ok? Então esse é o nosso primeiro tipo booleano. Quando nós queremos trabalhar com caracteres, nós queremos usar aqui o tipo char, tá? Por que o tipo char? O tipo char, ele te permite inserir até uma quantidade fixa de caracteres, porém ele sempre ocupa todo o espaço reservado. O que significa isso? Se você definiu que o seu char vai ter 50, isso significa que, apesar que você possa ter usado somente 10, ele sempre vai ocupar 50 espaços na memória, tá? Então ele sempre vai ter essa ocupação total da memória, independente se você usa ou não os 50 caracteres que você definiu. Um outro exemplo é o tamanho variável. Quando você quer tamanho variáveis, você pode usar tanto varchar quanto nvarchar, tá? Porque esse aqui, ele te permite inserir até uma quantidade que for definida. Porém, ele só vai usar o espaço, né, que for preenchido. Por exemplo, se você definiu que o valor máximo que ele vai aceitar é 50, mas você só usou 10, ele vai ocupar apenas 10 espaços na memória e não vai ocupar os outros 40 ali que restaram do banco de dados. Então o char é uma fixa de caracteres e o varchar ele ocupa, mas não ocupa dados na memória, né? Perfeito. E agora nós temos os números. Sobre os números, nós temos primeiro aqui os nossos valores exatos, tá? Quais são os valores exatos? Primeiro nós temos o nosso tinyInt. O tinyInt, ele não tem a parte, ele não tem o valor fracionado, ou seja, não tem ali o ponto 4, ponto 5, ponto 10, ponto 23, ele é somente o valor, né, inteiro, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 3, igual eu tenho aqui nos valores, né, que eu coloquei aqui de exemplo. Ele sempre vai ser um valor inteiro. E depois nós vamos basicamente aqui crescendo essa lógica, tá? Deixa eu colocar aqui os outros valores. Nós temos aí o small int, que é a mesma coisa, só que ele tem um limite maior. O int é maior ainda que o small int, né? O int é maior ainda que o small int, e o big int é maior ainda que o int. Se você quiser os valores exatos, você pode conferir as tabelas, né, do MSDN da Microsoft, que ele tem ali os valores exatos. Porém, para questões de aprender a teoria, não precisa agora preocupar com os valores exatos. Apenas saiba que cada um aqui tem um limite maior que o outro. E você deve usar
o que é mais adequado para o tipo de dados que você costuma inserir no seu banco de dados. E depois nós temos os tipos numeric e decimal. O tipo numeric e decimal eles são valores exatos, porém eles te permitem que você tenha também armazenado a parte fracionada, ou seja, os valores ali depois da vírgula. Então, você pode especificar, né, a precisão e a escala. E o que é a escala? A escala é o número de dígitos na parte fracional. Tá? Então, se você fosse declarar um valor numérico, você passaria a precisão e depois a escala. A precisão é a quantidade total de dígitos que ele pode armazenar e a precisão é quantos valores ele tem após o valor decimal. Resumindo, você poderia ter 1, 2, 3 e depois dois números após o valor decimal. Então, no total, nós temos aqui 5 dígitos, né, que é essa parte aqui, e nós temos a precisão de 2 valores após a vírgula. Depois aqui nós temos os valores aproximados. O que seriam esses valores aproximados? Os valores aproximados nós temos o real. O que é o real? Ele tem uma precisão aproximada de até 15 dígitos. Então se aqui nós quiséssemos um valor que tenha uma precisão de até 15 dígitos, você poderia usar o real. Lembrando que os dígitos que eu estou falando sempre são os valores após a vírgula, tá? Igual aqui em cima, aqui nós tínhamos a precisão de 2. Se eu tenho uma precisão de 15, eu posso ter até 15 números aqui, né, após a vírgula. E aí nós temos logo em seguida o float. O float é basicamente a mesma coisa, o mesmo conceito do real, tá? É basicamente o mesmo conceito e você pode entender dessa forma. A seguir, nós temos aqui os valores temporais. Tá? O que são os valores temporais? Nós temos alguns aqui. O primeiro é o date. O date ele vai sempre armazenar, né, a data no formato de ano, mês e dia. Em seguida, nós temos o tipo datetime, que ele armazena data e horas no formato ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Tá? Quando eu digo horas aqui, eu quero dizer horas, minutos e segundos, ok? A seguir, nós temos um valor que armazena ainda mais informação, que é o datetime 2. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar data, horas, com a adição de milissegundos. Então, ele vai armazenar ano, mês, dia, hora, minutos e milissegundos. E a seguir nós temos um tipo que é chamado de Small Datetime, que ele basicamente vai fazer o que? Ele vai armazenar data e hora, porém ele vai estar dentro de um limite específico, que é este limite aqui. Tá? Ele não vai armazenar milissegundos, apenas o data e hora normal, porém ele vai ter que estar dentro dessa range aqui, desse limite. E a seguir nós temos o time, que vai armazenar apenas horas, minutos, segundos e milissegundos. Tá? E ele vai respeitar este limite aqui. Tá? Então ele armazena apenas horas, minutos e segundos, não tem informação de dias aqui. E por último nós temos aqui o Datetime Offset, que basicamente o Datetime Offset ele te permite armazenar informações de datas e horas, só que ele inclui a informação de fuso horário. Então, se nós estamos no Brasil, Estados Unidos, né, qualquer outro país, ele vai te permitir que você armazene essas informações de data. Perfeito? Nós vamos ver em mais detalhes aí, em valores exatos também mais para frente, mas aqui é só para que você entenda os conceitos de cada um desses tipos. Perfeito? Então é isso. Se você está curtindo essas aulas, não se esqueça de se inscrever no canal e mandar aí para os seus colegas da sala, da escola, da faculdade, de quem você conhece e que quer aprender programação, para que eles também possam. Eita. Aqui, perfeito? É isso. Quer aprender programação, para que eles também possam ter esse conhecimento aqui. Perfeito? É isso e até a próxima aula. Chave primária e estrangeiro. Acho que é isso. Já deu 1 hora de estudinho aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e espero que vocês tenham programado e estudado comigo, certo? Feito os exercícios também, que é muito importante. Beleza, rapaziada? Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui e
Até o próximo estudo.